colega Giana Trevisan e hoje nós temos um assunto que me interessa muito. Qual é que vai ser o bate-papo hoje, Giana? Muito boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Tudo bem? Tudo bem, pessoal de casa? Hoje o nosso assunto é os cuidados com a alimentação no verão. Principalmente hoje aí, né, com esse dia bem quente que tá fazendo, né, aqui em Porto Alegre. A minha convidada é a doutora Viviane Braz, que é nutricionista clínica e esportiva. É nossa parceira já aqui no Na Medida, né? Lembrando aí também que temos oferecimento de SESC, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. Tudo bem, Viviane? Seja bem-vinda ao Na Medida. Ai, que prazer estar aqui de novo, né, Giana? Agora de forma presencial. Ficamos um tempo online. Estamos nos reinventando, né? Mas muito bom, sempre muito bom estar aqui, poder conversar com você sobre saúde e nutrição. Viviane, para começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber assim, quais os cuidados que a gente tem que ter com a higienização dos alimentos agora no verão, né? Claro que a gente teve toda aquela preocupação lá no início da pandemia, né? Quando chegavam os alimentos em casa, né? Todos aqueles cuidados, né? E agora? A gente deve cuidar mais ainda, porque muitos alimentos que a gente tinha acesso antes embalados, o cuidado também com o que a gente compra na feira, né? Porque a gente tem que fazer a higienização mais ainda. A gente não terminou a pandemia, nós temos que ter todos os cuidados. A gente já tinha cuidado para fazer a higienização dos alimentos em virtude de todos os patógenos que podem ter na sujidade dos alimentos e para poder tirar aquela sujeirinha que tem na volta, né? Mas hoje a gente está para além disso um vírus que a gente ainda não sabe como ele age, quanto tempo ele fica de fato nos alimentos. Então a gente tem que lavar, higienizar para guardar. O melhor, quando a gente lava um alimento, a gente tira uma camada também protetora, que é aquilo que conserva. E diziam os antigos que a sujeira conserva a casca conserva o produto, né? Então é bem isso. Quando a gente tem aquela parte protetora do alimento, a gente tem um tempo de vida desse alimento maior. Quando a gente retira essa camada natural, a gente está diminuindo o tempo de vida dele, então ele fica mais perecível. Ou seja, compre menos quantidade para poder fazer a higienização correta e aí guardar e não desperdiçar nada, porque também os produtos estão bem caros e ninguém está podendo desperdiçar. E foi um estresse esse ano, né, Viviane? A gente fazer todo aquele processo de limpeza dos alimentos, né? Creio que muitas pessoas agora, já no final do ano, já estão cansadas aí, né? Mas com a pandemia aumentando, então tem que se redobrar esse cuidado. Tem que redobrar o cuidado, é importante deixar de molho, fazer toda aquela parte do cloro ou usar produtos específicos. Existem produtos no mercado que são específicos para a higienização de cada alimento. E quando chega da rua, é importante que se for levar uma sacola, leve a sacola de casa para a feira, né? Não pegue sacolas plásticas, que já diminui um pouco aí o risco, né, de contaminação. Quando chega em casa, já higieniza tudo, o que puder fazer já cozinha, já deixa pré-preparado para a semana. Então, compre, se possível, né, faça a compra da semana. Não compre em grande quantidade, porque isso vai ser desperdiçado ou por forma de você não conseguir dar conta de comer tudo ou ter que congelar, que é uma opção também, se você tem onde estocar. Ou você também perder porque ele estragou, o produto estragou. Sim, e aí entra essa questão também dos legumes, né, das frutas e das verduras. Se a gente compra uma vez na semana, digamos, elas perdem as propriedades, as vitaminas? Não, de forma alguma. E não perdem, inclusive, se você congelar. A perda é muito pequena, você vai ter uma perda mínima se você, por exemplo, fizer um suco. Você vai fazer um suco e você vai congelar esse suco. A diferença do suco in natura, preparado na hora, para o suco congelado que você vai deixar para depois, né, para tomar depois. A diferença é muito pequena e o que vale a gente ressaltar é que é muito mais interessante que você use um suco natural, mesmo que congelado, do que um industrializado ou um pasteurizado ou reconstituído, como a gente encontra no mercado. Tá?
E nós estávamos comentando também, né, Viviane, nos bastidores ali, a questão agora que vem chegando o Natal, né, essas festas de final de ano, né? Como proceder em relação aos alimentos aí que a gente vai encomendar para ceia e tal? É adequado fazer em casa ou, né, fazer essas encomendas dos alimentos? Maravilhosa essa tua pergunta. A pergunta é, a gente deve encomendar ou não deve encomendar? Eu, como nutricionista, te diria que segurança alimentar neste momento é o principal. Então, ou você sabe a fonte de onde você está comprando e tem certeza que esse produto está bem higienizado e bem produzido, de forma segura, o que é muito difícil, ou você faz em casa. Eu, Viviane, optei por fazer a minha parte em casa, porque meus pais são idosos, nós temos todo um cuidado e eu estou muito preocupada. Então, eu acho que é mais interessante você perder um pouquinho de tempo, investir carinho na sua família e fazer a preparação. Existem coisas muito simples para fazer em casa. Antes a gente era pouco tempo, hoje a gente tem tempo de sobra. Então, custa fazer um carinho na família, né? Ao invés de comprar um presente caro, doa teu tempo para tua família e prepara um prato gostoso, divide, bota toda a família na cozinha, chama lá as crianças para ajudar a fazer uma sobremesa simples, gostosa, do que comprar uma coisa muito elaborada e fazer alguma coisa muito chique e daqui um pouquinho tá com um problema de saúde bem sério. Viviane, e agora com esses dias mais quentes, né, a gente já está sentindo hoje aí, né, esse calor, o que vem por aí, né, nos próximos meses. Tu diria que o cardápio tem que ser mais leve no verão? Ele tem que ser mais leve, ele tem que ser em menor quantidade. Então, as pessoas não têm aquela necessidade de comer tanto quanto no inverno, porque a nossa necessidade calórica diminui um pouquinho. Porque o nosso desgaste é mais hídrico, então a gente tem uma necessidade de hidratação muito maior do que a gente precisar comer. Então eu te diria o seguinte, investe em água, e água não é substituído por nada. A gente fala muito isso aqui, né, Giana? A gente fala Eu sou muito. a chata da água. Então, assim, tem que tomar água, nada substitui água, chimarrão, chá, café. Ah, mas no outro eu tomo chimarrão, 2 térmicas. Que bom! Mas você toma água, então você tem que tomar água. A gente faz um cálculo simples, que a gente já falou aqui também, que é 35 ml por quilo de peso, para quem... Eu uso peso magro no consultório, tá? Mas quem não sabe, então é 35 ml por quilo de peso, multiplica isso e a quantidade mínima de água que você tem que tomar por dia. E 50 ml por quilo de peso é o que você precisa tomar, que é o ideal. Então, no verão, nesse calor, a água é insubstituível. Então, hidrate-se bem. Então, opte também os leves, um suco, faça em casa o seu sorvete, o seu picolé, né? A gente está falando em fazer em casa. Faz em casa, que tem receitas bem legais. Entra lá no meu Instagram, que tem um monte de receitinha fácil. Uma boa salada, frutas, investe em frutas, que é bem importante. Faz uma boa salada. Então, assim, a gente está falando de higienização, né? Então, assim, você vai comprar uma salada e vai servir só um pouquinho para acompanhamento, faz essa salada seu prato principal. Por que não? Né? A gente pode fazer a salada seu prato principal. É só estar bem elaborada que resolve muito bem um jantar, um almoço. E a gente não cansa de falar, Viviane, nessa questão da água, né? E como tu comentaste, que nada substitui a água, né? Mas eu acho sempre interessante, sempre aqui no Na Medida eu comento com as nutris que vêm aí, né? E o pessoal que fala da alimentação saudável, a questão dos refrigerantes nessa época do verão e também do famoso suco de caixinha, né? O que isso traz de problemas aí para o organismo? Olha, o alerta agora vai para as mães, né, para os avós, que às vezes ficam com as crianças em casa e acabam cedendo às chantagens das crianças, né? Pode tomar? Obviamente que pode, em pouca quantidade. Vamos fazer uma média, tá? Para cada copo de refrigerante, você tem que oferecer pelo menos 5 de água para essa criança, para esse adolescente, ou para você mesmo, o idoso que está em casa, que também acaba tomando um pouquinho mais de suquinho, porque acha mais gostoso. Então, assim, a gente está num período em que a gente tem que ter cuidado com a saúde. E o principal, cuidando da sua saúde, é equilíbrio. Então, assim, o suco adoçado, aquele de caixinha, mesmo que seja suco 100%, ele é suco industrializado. Então, ele passou por um processo, né?
E o refrigerante, gente, ele não tem nem... Ah, mas ele é diet, ele é light, ele não engorda. Quem te disse? Não é bem assim. Ah, ele não tem caloria, mas vai ler a quantidade de produto que tem ali. Um monte de coisa ruim que tem ali dentro. Aquilo ali faz mal para a tua saúde, aquilo desmineraliza os ossos, Meninas, isso dá celulite, né? Ah, mas esse verão não vou me preocupar porque... Eu ouço muito isso, porque eu não vou poder ir à praia, porque a gente está em pandemia. Mas cuide-se para você, saúde, né? Não é para mostrar para ninguém, é para você. Então, se cuida, processo inflamatório, celulite é processo inflamatório. Então, sucos adoçados, aqueles industrializados e refrigerante, o mínimo possível. E como a gente está falando aqui, né, em vários assuntos ligados à alimentação, chega final do ano, a gente faz um balanço aqui, né, Viviane? Fala um pouquinho de cada, né? Essa questão dos excessos do açúcar e do sal, é legal também sempre a gente falar, né? É bem importante, as pessoas estão muito habituadas. Agora, por uma lei, né, o saleiro não fica mais nas mesas, né? Mas as pessoas em casa dão uma abusada. Então, como a gente está mais em casa, as pessoas estão usando as coisas um pouquinho mais de sal. Tenham cuidado, porque quem opta por açúcar refinado ou mesmo adoçante, e atenção às pessoas que usam adoçante, que acho que estão fazendo um grande negócio. O adoçante, ele queima as papilas gustativas, essa parte de absorção aqui, de sensibilidade da língua, e a gente acaba colocando para ficar mais, para fazer a comida, um pouquinho mais de sal, porque está queimado. Então, a sensibilidade é menor e a gente acaba salgando mais a comida. A mesma coisa para um doce. Quando vai comprar um doce, se eu uso adoçante sempre para poder... Não uma pessoa que tenha problema de saúde, mas que queira diminuir as calorias. Quando vai comer um doce, ela tem que comer um doce mais doce, porque essa sensibilidade está muito alterada. Então, tenham atenção com isso, né? E o sal ele tem que ser o mínimo possível. O mínimo possível. Opte por temperos, tem tantos temperos bacanas que dá para ficar muito boa a comida, e temperos naturais, ou uma hortinha em casa, ou compra no mercado mesmo. É super acessível na feira. E faz um temperinho gostoso e bota o mínimo de sal. Você vai descobrir outros sabores. Ou aqueles temperos prontos também. Pois é, eu ia te comentar. Os temperos de preferência, os naturais. Nunca aqueles prontos, aqueles verdinhos que tem no mercado. O meu isso, o meu aquilo, né? Não, gente, por favor, não. Aqueles temperos prontos, eles são riquíssimos em sódio. O sódio, ele pode alterar, principalmente pessoas que têm problemas renais. Idosos, fundamentalmente, crianças também, pode fazer bastante alteração, e eles podem ter um descompasso ali, um descompensar, que a gente chama, porque eles não têm uma quantidade de água suficiente, aumenta o sódio das pessoas, o potássio, e a gente tem um problema bem sério, inclusive confusão mental. Então, tem que ficar bem atento. Esses produtos, eles têm muita gordura, muito sódio e pouco nutriente, quase nada. Então, é basicamente gordura e sal. Porque isso é que confere sabor a esses alimentos. E um corante, alguma coisa que dê sabor, né? Um saborizador que seja, sei lá, churrasco, eles colocam, salsinha. Mas, gente, salsinha, cebolinha, um bom alho, uma boa cebola, né? Tá excelente, não precisa muito mais. E voltando aí ao nosso cardápio leve do verão, Viviane, tem pessoas que ainda têm dificuldade de colocar as frutas aí da estação, né? Ou também a questão dos legumes no seu cardápio diário. Uhum. Como fazer, né, isso? Como fazer as pessoas criarem essa rotina e uma disciplina de um cardápio leve? Eu acho que se criou um mito, como para as nutricionistas, que nós somos bruxas más com um nariz grande, com aquela verruga na ponta, que a gente diz que nada pode. Se criou esse mito, que o bom é aquele legume sem nada, sem sal, sem gosto, sem graça, né? E não é assim. O legume, tu pode fazer ele preparações maravilhosas, um bom soufflé, ou colocar um temperinho natural que eu falei, um adobo, um açafrão, e aí colocar no forno, ele fica al dente, dura a semana inteira, fica um sabor delicioso. Você pode depois saltear ele também com um pouquinho de manteiga ghee ou um pouquinho de azeite de oliva, que fica bem gostoso. Oferecer de formas diferentes e ver outras possibilidades, bem como as frutas da estação. Experimentar também em sabores diferentes, mistura, botar numa salada de fruta,
que a gente fazia muito salada de fruta, agora as pessoas perderam um pouco esse hábito, dá um pouquinho de trabalho, né? De fazer a preparação. E tem uma coisa que eu adoro e eu comento muito com as pessoas, que é super bom agora, é época de morango, né? A gente passa nas esquinas aqui em Porto Alegre e vê muitos oferecendo morango por um preço muito barato. Então é porque a safra, estamos no auge da safra, foi boa. E aí o preço está mais acessível, as pessoas podem usar as frutas vermelhas. E usar, de repente, uma red lemon, que é aquela coisa da gente usar uma frutinha vermelha, amassadinha com um pouquinho de açúcar, né? Olha o açúcar aí. Nesse momento dá para colocar um pouquinho de açúcar mascavo, açúcar de coco, ou um pouquinho para quem não pode, um pouquinho de adoçante. E aí deixa um pouquinho na geladeira, faz uma limonada. E aí, quando for servir, serve como se fosse um drink. Coloca bastante gelo, no fundo bota essa partezinha de frutas vermelhas e bota a limonada. Fica uma delícia, um valor calórico baixíssimo, né, meninas que estão e meninos que estão de dieta. Dá para tomar numa boa. É um refresco bem gostoso para um lanche ou para antes e depois do almoço. E falando aí em limonada, eu lembrei, né, Viviane, que no ano passado, em dezembro, tu esteve aqui na RDC TV, a gente inclusive utilizou ali a cozinha, né, do Anônimos Gourmet e a gente fez alguns sucos, né? Os sucos também naturais são bem interessantes para essa época, né? Os sucos são extremamente saudáveis e a gente pode fazer umas misturas bem interessantes, dependendo do objetivo das pessoas. Às vezes, as pessoas reclamam muito no consultório, que tem um pouco mais de inchaço no verão, nas pernas. Então, existem sucos que podem auxiliar nesse processo para ajudar a desinchar, a drenar. Existem sucos que são bons também para bronzeado, então eles são ricos em beta-caroteno, que podem ter uma associação entre as frutas, para que isso seja possível, você pode usar também. Então, tem várias possibilidades, muito para a imunidade, que melhora, porque vitamina C, a gente sabe já como a vitamina D melhora a imunidade. E nós estamos, né, ainda expostos bastante, e isso é para a vida. Esses sucos, eles são bem-vindos, existem várias receitas, tem receitas também no Instagram, e tem receitas também que a gente já colocou da RDC, e tem lá nos vídeos antigos, vão lá olhar, tem um monte de coisa legal. Até porque as pessoas que estão nos assistindo têm que saber ali como combinar aqueles sabores, né, Viviane? Não pode sair aí fazendo qualquer tipo de suco, né? Não, e porque assim, a mistura de um suco pode ser extremamente benéfico, como ele pode ser uma bomba calórica e ser mais calórico do que uma refeição. Então, tem que ter cuidado, tá? Então, equilíbrio, consulte um nutricionista, peça orientação, sempre pergunte para um profissional que possa te ajudar na tua rotina. E lembrando que os planos alimentares, eles são personalizados. As pessoas precisam ter uma rotina, saber a sua rotina e adaptar o plano alimentar à sua rotina. E não a rotina ao plano alimentar, porque daí nunca vai dar certo. Aquela coisa de perguntar qual é a dieta que funciona. Aquela que é boa para você, aquela que encaixa na sua vida, essa é boa. Então, vai te dar a condição de tu continuar fazendo o teu trabalho, estudando, fazendo as tuas coisas e que te dê condições disso com saúde. Essa que funciona. Falando nas dietas aí também, eu lembrei de um assunto que também a gente falou, né? Mas esse ano a gente nem tocou nesse assunto, que foi as dietas mirabolantes da internet, né, Viviane? Tu acredita aí que teve espaço nessa pandemia para essas dietas? Porque a gente viu um crescimento muito grande da obesidade, né? Em que as pessoas abusaram aí, né? Da alimentação calórica. Eu acho que nós tivemos fases. Como a gente está tendo fase agora da pandemia, a gente teve fases. Nós tivemos uma fase inicial em que as pessoas achavam que estavam de férias. Nós comentamos isso também no início do ano, né? Estavam de férias, aí estavam pedindo fast food e aquela coisa toda. E também, acho que o dinheiro naquela época estava sobrando. Mas agora não está o dinheiro sobrando, as pessoas já entenderam que não é férias, que é pandemia, que está difícil. E aí começaram a ir para a cozinha fazer receitas. Pessoas que nem sabiam que sabiam cozinhar, aprenderam a cozinhar na marra, eu achei maravilhoso. E aí essas pessoas começaram a fazer comida saudável. Mas daí veio o problema que as pessoas acharam que, então, eu engordei na pandemia, sei lá, 5, 6 quilos, 10 quilos. Aconteceu, tá? E as pessoas querem emagrecer isso em 3 dias ou em uma semana. Menor possibilidade disso acontecer, principalmente de forma saudável. Então, assim, engordar é aumentar percentual de gordura. E gordura a gente não aumenta do dia para a noite, assim como a gente não diminui gordura do dia para a noite.
Alguém vai dizer para mim que em uma semana perdeu, sei lá, 5% de gordura? Não existe. Não existe, vamos mandar estudar aí, porque isso não existe. Então, assim, tem que ter calma, cuidado, porque tudo que a gente leva um tempo para adquirir, também a gente tem que levar um tempo para o corpo entender que aquilo não é uma agressão, porque o corpo da gente ele se adapta de forma muito rápida à tua rotina. Então, no momento que tu está comendo mais, ele se adapta àquilo. Tu não estás gastando, mas daí no momento seguinte, tu faz uma restrição calórica e começa a treinar horrores, a conta vai vir. Mesmo que tu tenha uma sobrinha ali em gordura, a conta vai vir. E às vezes pode ser bem grave. Outra coisa interessante também é a questão das vitaminas, né? A gente estava comentando ali antes da entrevista a questão da vitamina D. Sim. Qual a importância da gente manter vitamina D no organismo aí durante todo o ano? É fundamental. A vitamina D, ela aqui no Brasil, ela não é classificada, né, como um hormônio, mas ela interage com todos os hormônios do nosso corpo. Então, ela é responsável pelo nosso equilíbrio hormonal, bem como com a nossa relação com a nossa imunidade. Tá? A vitamina D a gente consegue sintetizar, nós fazemos vitamina D de forma tranquila, porém a quantidade que a gente faz de vitamina D, seria uma exposição de mais ou menos meia hora, 40 minutos ao sol, mas com pelo menos 80% do corpo, 60% a 80% do corpo sem o protetor solar. Os horários que relatam os estudos são horários que para nós não são tão agradáveis, que é entre as 10 horas e 14 horas. Então, a gente acaba não se expondo, é bem difícil disso acontecer, principalmente aqui no sul, que nós somos pessoas, na grande maioria, com peles mais claras. Então, a gente a gente sabe que as pessoas que têm a pele mais clara têm uma tendência maior a câncer de pele, tem que ter um cuidado maior. Não que as outras pessoas também não tenham, mas para nós isso é mais pontual. Então, é necessário suplementar, porque essa quantidade, mesmo nesse espaço, ela gera mais ou menos 7.000, 6.000 unidades de vitamina D. Tá? Isso seria para manter a vitamina D que tu já tem. Se eu tenho déficit de vitamina D, eu tenho que aumentar, eu tenho que suplementar uma quantidade maior para que ela suba e então eu consiga fazer a manutenção. Mas para poder suplementar a vitamina D, é necessário consultar um profissional, né? Ele não pode sair tomando aí a vitamina D assim, né? Não, é extremamente perigoso, porque ela também está diretamente relacionada à parte cardíaca, né? Então, a gente tem que ter todo um cuidado, tem que fazer exame, ver qual é a quantidade que está de vitamina D no corpo, então fazer um cálculo para poder suplementar de forma segura e por um tempo específico a quantidade. Por exemplo, alguém que tem uma vitamina D de 20, ela precisa aumentar. Então, ela vai ser suplementada por 3 meses, refazer o exame e aí verificar qual é a necessidade naquele momento. E aí fazer de novo a suplementação. Mas isso é durante o ano todo. E aí a gente chama de dose de manutenção. A dose de manutenção, se você alcançou isso, pode ser através do sol, sim, que é a dose de manutenção. Você não precisa tomar só a vitamina D. Mas, como eu repito, para nós não é algo tão fácil. A gente não consegue se expor ao sol dessa maneira, uma vez na semana, pelo menos. É bem complicado. Se a gente pula uma semana, é como se a gente não tomasse a vitamina D, né? Então, vai baixar de novo. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. E quais seriam os alimentos que fortalecem o sistema imunológico, já que a gente está falando tanto aí de sistema imunológico? Na verdade, assim, Jana, não existem alimentos que vão melhorar o teu sistema imunológico. Existe um composto dentro da tua dieta que vão fazer com que tu tenha uma melhor imunidade. Ou seja, alimentos ricos em vitamina C, né? Como a gente já comentou, evitar os industrializados, os ultraprocessados, os refrigerantes. Você tirar isso e minimizar isso na sua dieta já vai ajudar muito. E substituir por frutas, legumes, folhosos, um bom arroz e feijão.
né? Não tem nada melhor do que um arroz e feijão. Então, arroz, feijão, lentilhas, pessoas que não têm o hábito, então, de repente, procure alimentos mais saudáveis e naturais, né? Como brincam o pessoal do CTG, boia é vida, né? Eles brincam com a gente e dizem isso. E é verdade, o alimento in natura é o melhor alimento e você preparar o seu alimento é um presente que você pode dar para sua família. Carinho, isso é uma demonstração de amor. E agora no verão, Viviane, à noite, tu sugere algo mais leve, uma refeição mais leve ou o jantar propriamente dito? Existem pessoas que têm rotina, Jana, de jantar. São pessoas que têm uma rotina da vida de jantar. Então, o que eu sugiro? Que essas pessoas elas diminuam um pouco a quantidade no jantar e jantem o mais cedo possível. Então, se a pessoa tem o hábito de jantar às 9 da noite, então que ela jante às 7, até 7, 7 e meia da noite, para poder comer comida. E aí coma um pouco menos, principalmente alimentos que têm uma digestão mais lenta, como carne vermelha, né? Então, opte por proteínas mais leves, frango, ovos, que são mais fáceis de digestão, bastante folhosos, que vai ajudar também nesse processo digestivo. Alguns alimentos, por exemplo, uma frutinha de sobremesa para o jantar, para quem tem hábito, que ajuda na digestão, principalmente das proteínas, é o mamão e o abacaxi. Que olha aí, é época de mamão e abacaxi. Então, um pedacinho de mamão e abacaxi depois do jantar com uma sobremesinha é bem bacana. E para quem torceu o nariz em casa e diz que abacaxi é ácido, vamos fazer o seguinte, corta os pedacinhos, coloca num potinho e bota no micro um pouquinho, quem gosta de canela, um pouquinho de canela, que ela vai dar uma cozinhadinha e quando você tirar já vai estar bem pouquinho a acidez ou quase nada. E para finalizar a nossa entrevista, Viviane, né? Porque tem tanto assunto de alimentação que a gente poderia ficar a tarde inteira aqui falando, né? Quais seriam as dicas aí para quem está nos assistindo em relação agora às festas de final de ano, para as pessoas não abusarem aí? Muito importante, que nem eu falei, que vocês, que todos estejam, espero que todos estejam saudáveis e que ao ir para montar essa ceia de Natal, você se depare com aquela coisa de proporcionar alimentos mais saudáveis possíveis, naturais, de forma de preparo, né? Evitar os industrializados e quando for servir, sirva uma única vez. Aquela máxima de que a gente deve se alimentar de forma mais leve, mais tranquila, quando for sentar para comer, de forma, né, evite aqueles assuntos polêmicos na mesa de jantar, porque é uma coisa que estressa, você come sem prestar atenção, solte os talheres, mastigue, isso vai ser importante. Mas não precisa cortar nenhum alimento que já seja tradicional da sua família. Tem pessoas que optam por fazer na noite de Natal bacalhau, né? E é apto dessas pessoas, não vou poder comer porque é muito forte, janta mais cedo e troca os presentes à meia-noite. Janta cedinho, reúne todo mundo, tá todo mundo bem ainda, né? As crianças não estão com sono, jantem todos juntos, quem puder estar junto da sua família e tente jantar mais cedo e de forma mais leve. E evite, eu acho que o principal dessa nossa lição aí desse ano, em relação à alimentação, é que a gente jogou todo o nosso estresse e a nossa frustração em cima da comida. Agora é época de rever e a gente comer para nos preservar desse vírus e para a gente estar uma dieta bacana e uma alimentação bacana, vai fazer toda a diferença lá no final. E uma dica interessante que tu sempre dá, que eu lembro que tu sempre fala, é a questão de ver o que está comendo e sentir o que está comendo, né, Viviane? Porque quando a gente está conversando à mesa, que nem eu falei dos assuntos polêmicos, brinquei aqui, quando a gente está sentado à mesa, nós servimos o nosso prato, se você está conversando com alguém, você está olhando para a pessoa, você não está olhando para o seu prato. Quando você sentar para jantar, faça uma oração, quem tem né, faça uma oração, agradeça, ou simplesmente agradeça por estar bem. E quando você vai começar a comer, bote o alimento na boca e sinta o prazer desse alimento, o sabor, porque muitas vezes as pessoas que estão conversando, colocam, engolem e não sentem o que comeu. Aí quando olham para o prato, se dão conta que já comeram tudo. Aí é aquela coisa, nossa, mas eu já comi. Né? Aí vai lá e serve mais um pouquinho para poder curtir.
Aí curta o alimento, descubra o prazer que é comer e a gente tem que pensar que a vida é feita de pequenas e boas porções. Muito obrigada pela tua participação aqui na Medida mais uma vez. Eu que agradeço. No ano que vem tem mais. Que bom. E a gente fica por aqui. Você fica agora com o Portal RDC e o Cláudio Andrade. Na semana que vem tem mais novidades aqui no Na Medida. Até lá!